Intercessão. O que significa intercessão? Se colocar no lugar de alguém. Você se colocar no lugar de alguém. Abra sua Bíblia aí, em Tiago capítulo 5. Deixa eu só me achar aqui. Tiago capítulo 5, versículo 16. Intercessão é um ato de interceder, é uma intervenção. Se colocar no lugar do outro. Hoje em dia vivemos dias a qual, irmão, nós se preocupamos com nossos problemas, com os nossos pedidos, com as nossas orações, com nossos sonhos. Agora, interceder, se colocar no lugar de outro. Quem tem vindo na igreja buscar por algum familiar aí? Seja sincero. Há poder na sua intercessão, viu? Não é em vão, não é em vão, pode ter certeza, não é em vão. A Bíblia fala, irmão, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aqui, a oração do justo, as últimas palavras dizem assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando você está aqui orando, quando você está buscando, saiba de uma coisa: Deus ele está trabalhando na sua casa, Deus ele está trabalhando na sua família. Quando você intercede, irmão, tem um poder tão grande, porque, irmão, se colocar muitas vezes no lugar do outro é algo diferente, é algo que vai chamar atenção, é algo que não é, você pedir para você é normal, pastor. Agora você chegar a interceder por alguém, você dobrar o joelho e orar por alguém é algo, sabe, fora do normal, então você vai chamar a atenção de Deus. E pode ter certeza, quando você faz isso, enquanto você está preocupado com as pessoas, Deus ele se preocupa com você. Diga glória a Deus por isso. Hoje vivemos dias aos quais, irmão, Deus procura pessoas que se preocupam com o próximo, pessoas que oram por pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque quando você se posiciona para pedir algo que não é para você, tem uma potência tão grande, irmão. Eu falando com o Johnny hoje, falei: Johnny, pede, Johnny, não foi? Pede, porque não é para nós, é para o reino. E o que aconteceu? O povo procurando: eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Eu coloquei no status, irmão, o cara que me conhece lá do feirão, pastor: como que é esse negócio aí? É só comprar os panetone e levar? Eu falei: isso, você confia na minha pessoa? Confia, é para a igreja, então pode comprar e levar. Eu falei: pode comprar e levar. Você está entendendo? Quando você pede, muitas vezes, para outras pessoas é uma potência tão grande, não é, Thaís? Você não se surpreendeu, Thaís? Então as pessoas até fora aí do mundo, elas estão procurando pessoas que se preocupam com o próximo, irmão. Sabe, porque já tem muitas pessoas já se preocupando com si mesmo. E quando você se preocupa com alguém, quando você posta algo que não é para você, todo mundo, foi um monte de gente postou, não foi? Se preocupando com as pessoas do morro, com as crianças do morro. Então isso é interceder, é se colocar no lugar. Isso é intercessão, se colocar no lugar de uma criança, se colocar no lugar de um adulto. Quantas pessoas ali, irmão, você acha que não queria estar aqui? Tem pessoas que não vêm aqui, sabe por quê? Eu já fui lá no morro lá, já fizemos os trabalhos. Sabe por que as pessoas não vêm, Maurício? As pessoas têm vergonha, sabe do que? Da roupa, do cheiro. Porque a pessoa não tem um banheiro, a pessoa não tem uma roupa decente. A pessoa, irmão, vive ali, sabe? A pessoa fica com vergonha, não tem um pente, não tem uma higiene pessoal. Aí você fala: o que nós vamos fazer por essas pessoas? Elas não podem vir até aqui, mas nós podemos ir até eles. Então, irmão, vale a pena nós ser intercessores, se colocar no lugar das pessoas. Abre a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Tem um versículo que nós conhecemos, que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram como? O Pai em espírito e em verdade. Quem já ouviu esse versículo, diga glória a Deus. Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em... Mas você sabia que Deus não procura só esses, pastor? Eu achava que era só os adoradores, aqueles que estão em espírito e verdade, não é? Fica só, não. Olha o que a Bíblia diz: eu busquei. Sabe que a pessoa procurar? Quem tem algo em casa aí que já precisou? Foi ontem. Ontem eu queria uma pinça lá em casa, irmão. Tá com machucado, e sabe, bem dentro do machucado um cabelinho, e eu querendo tirar com a mão, e eu cutuquei, machuquei mais o machucado.
E eu querendo uma pinça, irmão, não achava. E eu ali andei para cá, nem pedi para a Roberta, que tudo eu peço para ela, só ela que acha. Ontem eu fiquei procurando, nem falei nada para ela. Irmão, quando você quer um negócio parece que você não acha, não é verdade? Não é ruim, fala a verdade. E parece que incomoda mais, pastor, que você fala, pô, não vejo a hora de achar logo essa pinça e arrancar logo esse cabelo aqui, né? E ficava aquilo ali, eu procurando. Imagine Deus procurando, buscando, olha lá, dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que não a destruísse, porém a ninguém achei. A Bíblia fala de várias pessoas. No tempo de Noé, Deus achou graça em Noé. Só que assim como foi falado no domingo, Deus não é Deus que fica parado e fica no passado. Deus, Ele é Deus de passos novos. Deus é Deus de coisas novas. No tempo de Ezequiel, da mesma forma que Ele buscou no tempo de Noé e achou, no tempo de Ezequiel Ele não achou nenhum. Muitas vezes nos dias de hoje, talvez você fala, não, mas tem tantos homens de Deus, tantas pessoas buscando a Deus, mas talvez esse muro que está precisando ser tampado, não é o muro do mundo, é o muro da nossa casa, é o muro da nossa família. No meio da nossa família, irmão, Deus Ele conta com cada um de nós. Sabe o que é tampar a brecha? Sabe o que é você estar tampando a brecha? Irmão, esses dias eu corri dentro de casa atrás de um rato. William, eu nunca vi um rato daquele, irmão. Aquele rato, ele sabia por onde ele entrou e por onde ele saiu. Não é possível. O bicho, a Roberta gritando e eu fui atrás. Falei, vou soltar a Nina para ver se a Nina pega. Nina correu do rato. Aí eu lá atrás do rato com a vassoura e para lá, para cá, pastor, ele saiu de trás da geladeira e pulou em cima da Isadora e saiu correndo, subiu a escada, irmão. Ele pulava assim, e eu dava vassourada e tentando correr, e ele subia, irmão Raimundo, pulando, passou pela minha área lá, entrou debaixo da porta, desceu a outra escada e foi para a rua. Eu falei, miserável, sabia por onde entrou. Não é possível, cara, o rato saber aonde que tinha outra escada, aonde tinha saída, Johnny. Olha aí. Aí eu fiquei olhando por onde ele entrou, irmão. A porta tem isso aqui, é um dedo, Maurício. Aquilo não tem osso não, Maurício? Não é possível, não tem osso não. Tem osso não, você dá risada, né? Não é porque é com você não foi com você não, foi na sua casa não. Aí, Maurício dando risada. Hã? Não é possível? Rapaz, pastor, no fogão, quando entrou, escondeu. Ainda bem que ele não ficou na minha geladeira, irmão. Aí vai aquela brechinha. Irmão, fala a verdade, é algo simples, a porta está fechada, o portão está fechado, mas uma brecha, o rato entrou. Muitas vezes, irmão, você acha que não precisa, não. Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Ei, irmão, muitas vezes só precisa tampar uma brechinha. Só precisa, você sabe, dobrar seu joelho e se colocar no lugar daquele familiar. E muitas vezes o inimigo ele não vai ter poder de entrar na vida daquela pessoa. Talvez aquela pessoa não tenha força para orar para sair de um vício, mas você pode orar por ela. Talvez aquela pessoa, a brecha daquela pessoa tão pequenininha pode ser, sabe o que? Uma mágoa do passado, e você pode tampar essa brecha, sabe? Muitas vezes é uma coisa simples, Maurício, que nós precisamos se colocar no lugar da pessoa. Aí continuando aqui, a palavra de Deus fala que em meio a um mundo desse, onde pessoas têm sido atingidas pelas setas do inimigo, Deus escolheu a cada um de nós para se colocarmos na brecha. Cada um de nós, Deus está procurando hoje, terça-feira, último mês do ano, Deus está contando com você, irmão. Talvez até hoje essa brecha está aberta, talvez até hoje sua família está sofrendo, mas sabe por quê? Porque precisa de você se colocar na brecha. Ei, irmão, eu só fui saber onde o rato estava entrando depois que ele entrou. Sempre é assim. Aí as coisas acontecem, agora já era. Aconteceu, ainda bem que ele saiu pelo mesmo lugar, porque agora eu sei. Aí eu ponho tampa lá com o paninho, né? Faz alguma coisa, trava ele, deixa entrar não. Então muitas vezes, irmão, nós ser humano deixamos as coisas ruins acontecer, para depois nós se prevenir. Ano passado, eu acho, esse ano eu preguei algo, é melhor prevenir do que remediar. Nós preferimos remediar,
Já aconteceu, dá um remédio. Já aconteceu, faz isso. Não, é melhor prevenir do que remediar. É melhor você evitar, irmão, porque em vez de você deixar causar algo que muitas vezes vai ser grave, você evitou. Então é melhor prevenir do que remediar. É melhor você evitar, porque talvez o dano você acha que era simples, mas se fosse algo grave, é só um ratinho, comeu a comida que você vai comer daqui a pouco, mordeu sua filha, aí fez isso, fez aquilo, e por causa de uma brechinha, olha o que aconteceu. Talvez você fale, não é nada, meu sobrinho, meu parente, meu amigo, meu esposo, só está bebendo um pouquinho, daqui a pouco a Bíblia fala, um abismo chama o outro. Então, irmão, é melhor prevenir do que remediar. Se Deus está procurando, quem se pode colocar na brecha, se coloca na brecha a partir de hoje. Começa a se preocupar com as pessoas, começa a se preocupar com a sua família. Terça-feira é o que mais nós fazemos, pastor. Domingo, quantas vezes nós entramos para buscar por nós, mas terça-feira é um culto que eu falo para você, toda terça-feira nós oramos pelas pessoas, sim ou não? Toda terça-feira, esse culto, irmão, talvez as pessoas não dão valor, talvez as pessoas falem, não, eu vou só domingo, irmão, tem pessoas me ouvindo, tem pessoas me assistindo, esse culto, irmão, é como o culto de domingo ou até melhor, porque é onde você se coloca no lugar de pessoas, é onde você ora por pessoas, fotos, chaves. Já pensou? Tem pessoas aqui que colocou a chave da casa. Você está orando pela sua casa. Você colocou foto, água. Você está pedindo pelo um familiar seu. Então, irmão, qual culto que nós vamos fazer? Seja sincero, domingo, você já trouxe uma foto e veio aqui na frente? Irmão, esse culto é especial. Esse culto é o dia que Deus busca aquele que está na brecha. O culto que eu acho que Deus busca aqueles que estão na brecha é terça, pastor. Porque eu falo para você, terça-feira, chovendo, frio, cansado, você está aqui, irmão, glória a Deus, você está na brecha. Você está na brecha. Não aceita. É final de ano. Eu tenho tantas coisas para fazer. Ei, irmão, vem se colocar na brecha. Diga glória a Deus por isso. Por que eu devo ser um intercessor? Porque primeira coisa que o intercessor, irmão, gera. Primeira coisa que você deve aprender, quando você intercede, intercessão, repete comigo, intercessão gera livramento. Pastor Rogério, domingo retrasado, pregou aqui sobre a vida de Abraão, que intercedeu pelo seu sobrinho Ló. A palavra de Deus fala que Ló estava numa cidade chamada com Sodoma e Gomorra. Uma cidade que estava, irmão, condenada por Deus. Não era nem pelo homem, era por Deus. Então, irmão, ai daquele, o pastor Daniel sempre fala, ai daquele que cair na mão do Deus Altíssimo. Na mão do diabo nós ora, ele vai embora, né, pastor? E na mão de Deus, quem tira? Aquela cidade foi condenada por Deus, Maurício. Então era Deus que já tinha condenado. Só que lá existia um homem chamado Ló, e Ló estava no meio dos ímpios. Ló estava na cidade. Ló não estava percebendo nada, porque Ló estava no meio. Só que Abraão, por ter intimidade com Deus, sabia que Deus ia destruir aquela cidade. E sabe o que Abraão faz? Intercede por seu sobrinho. A intercessão, de tanto ele insistir, porque muitas vezes você fala, eu já orei e nada aconteceu. A palavra de Deus fala que ele começou a perguntar por vários justos, se tem 30, se tem 20, se tem 10, até chegar o momento de ele perguntar, Senhor, eu não quero ser tão chato, mas se tiver um só, o Senhor vai destruir aquela cidade? Aí Deus fala, não, por amor de um, não destruirei aquela cidade. Na mesma hora, para você ver, a intercessão, ela gera livramento, por quê? Porque na mesma hora Deus envia anjos. Abraão não saiu do lugar, Abraão não foi até lá, Abraão só intercedeu, irmão. Olha o poder da intercessão. Abraão só intercedeu e Deus agiu, enviou os anjos naquela cidade, direção à casa de Ló, a qual eles entraram, a qual aquelas pessoas que estavam vivendo em pecado, queria ter relações com eles. Na mesma hora, Ló entrou na frente, defendendo os anjos cegou aqueles homens daquela cidade, e Deus, através dos anjos, tirou Ló, e toda aquela cidade foi destruída. Então a intercessão do tio gerou livramento para o sobrinho. Diga glória a Deus por isso.
A sua intercessão, irmão, gera livramento. E eu falo hoje de livramento porque, irmão, nós estamos no final do ano. Irmão, eu já vi Natal, pessoas sendo atropeladas. Eu já vi Natal, irmão, você sabe disso, bombas, irmão, estourar na mão de pessoas, e muitos. É um momento, irmão, a qual é muito acidente. Por quê? Porque é liberal. Eu já vi fuga de carro em ruas aí, ó, pessoas aprontando no Natal. Por quê? Porque eu quero andar de carro, eu quero andar de moto, e custe a que custar. Não é verdade? Se prepara, já tem aquela foto no Facebook, se prepara. O cabo com a moto sem placa e a menina na garupa. Se prepara que é pipoco, viu? Sai da frente. É uma perturbação que só Jesus. E quantos acidentes acontecem, John? Quantas coisas ruins acontecem? Então, mais do que nunca, o melhor presente que você tem que dar para sua família, qual é o nome? Ih, a igreja entendeu não, vou falar mais não. Qual é o nome, igreja? Intercessão. Panetone é bom? É. Oh, glória. Ceia é bom? É. Mas a intercessão é melhor ainda. Porque além de você comer o panetone gostoso, a ceia gostosa, você vai estar sendo guardado por Deus. Diga glória a Deus por isso. Segundo, a intercessão gera vitória. Quem quer vitória, diga glória a Deus. Mas aí quando você dá esse glória a Deus, seja sincero, qual a vitória que você pensou? Fala a verdade, foi na sua, fala, só foi eu? Foi na minha, fala a verdade aí. Foi na minha, pastor, levanta a mão e confessa, vai. Fala lá, foi na minha, ô pastor, Quem gosta de vitória? Oh, aleluia, na sua vitória, não é isso? Mas a palavra de Deus fala que o intercessor, ele é uma pessoa já abençoada. Em Êxodo capítulo 17, irmão, a palavra de Deus diz, abre lá para você ver a historinha aqui. Deus vai falar com você agora. Essa palavra é bem conhecida. Em Êxodo 17, fala de um homem chamado Moisés. Moisés intercede por o povo de Israel, que estava numa peleja contra Amaleque. Olha aí, 17, capítulo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Findim. Com isto ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez José como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e Hur subiram ao cume do monte. Quando Moisés levantava a mão e intercedia pelo povo, o povo prevalecia. Porém, quando ele abaixava, o povo não prevalecia. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e puseram por debaixo, e nele se assentou Arão e Hur, sustentando-lhes a mão, um e do lado e outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué despedaçou Amaleque e seu povo a fio de espada. O interessante disso aqui que é um homem intercessor, um homem irmão Moisés, o libertador, um intercessor que intercedia pelo povo. Domingo você viu a historinha lá do deserto. Irmão, quantas vezes o povo era para ser consumido e Moisés se colocava no lugar para interceder pelo povo. Só que é o mais interessante que quando chega nessa batalha, o povo, para obter vitória, precisava da intercessão de Moisés. Só que Moisés já estava velho, seus braços já estavam pesados. Muitas vezes você vai se encontrar como intercessor cansado, fadigado. Mas saiba de uma coisa, sempre Deus levanta Arão e Hur na sua vida. Hoje o Arão e Hur é o pregador, hoje o Arão e Hur é o pastor, que se levanta nesse altar. Quantas vezes, irmão, eu falo de mim, durante esse ano cheguei cansado. Talvez você fale, não, mas você é um pastor, você é um intercessor, você tem que orar pela sua casa, pela sua família. Mas quantas vezes entramos com os braços cansados, e Deus levanta um e levanta outro, para dizer para você, não desista, continua. Arão e Hur, Deus sempre vai levantar no momento que você estiver cansado. Deus levanta Arão e Hur. Que Deus levante Arão e Hur na sua vida. Ei, irmão, quantas vezes mais fácil falar que vai parar, desistir. Mas Deus sempre vai levantar Arão e Hur
para falar: continua, porque esse povo conta com você. O povo está lá em casa, o povo talvez está pintando e bordando, mas eu e você somos intercessor, não desista. Porque a palavra de Deus fala, porque a intercessão gera vitória, porque enquanto Moisés intercedia, o povo prevalecia, o povo vencia. Irmão, quantos testemunhos você já ouviu na sua família, quantas pessoas sendo abençoadas, não é porque ele é um trabalhador não é porque não é isso, é porque você tem orado e Deus tem dado bênçãos para ele, é porque você tem buscado e Deus tem preparado tudo para eles. Irmão, não, Deus está acima de todos os bens desse mundo. Deus está acima de tudo, irmão. Então eu acredito que as bênçãos de Deus tem feito na sua casa, na minha família, é através da nossa oração. Quem crê, diga glória a Deus. Não desista, há poder na sua intercessão. Terceiro, a intercessão gera cura. Mateus capítulo 8, versículo 5. Somente preste atenção. Fala de uma história de um centurião. Olha lá. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião que rogava-lhe. 6. E dizendo: Senhor, o meu criado já em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: irei e lhe darei saúde. No 8. E o centurião respondeu, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado há de sarar. No 9 diz: pois também sou homem sobre autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele faz. No 10, e maravilhando-se Jesus ouvindo isso, disse: aos que seguiam em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Continuando, 11, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Continuando, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. No 13 diz: então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A palavra de Deus fala que quando ele chegou lá onde estava o criado, viu o criado feliz correndo, e ele pergunta: mas que hora que ele ficou bom? Foi tal hora. Na mesma hora ele lembrou: foi a hora que Jesus liberou. Mas por que nem Israel achei tamanha fé como essa? Sabe por quê, irmão? Porque todos que iam até Jesus era para buscar para si mesmo, era para se colocar no seu pedido, na sua oração, era tudo para eles. Mas na hora que um homem daquele tamanho autoridade, o homem que era respeitado, chegar a pedir pelo um criado, se colocou no lugar, irmão, do próximo. Ele amou o próximo. Você acha que ele não tinha pedido? Seja sincero. Se você se colocasse hoje na frente, como Salomão, diante de Deus: que queres que eu te faça? Eita Deus, pai, peraí. Aí já tem até a lista pronta, Haroldo. Tem até, o contador tem a lista pronta, não tem? Tem a lista pronta, aquela. Aí, Senhor, deixa eu ver qual que eu vou querer hoje. Você está entendendo? Você já está até com a lista pronta. Mas pode ver nessa lista, tem algum pedido para o próximo? Ei, irmão, falo de mim mesmo, é verdade. Sim ou não, igreja? Agora esse centurião chega até Jesus, que poderia fazer qualquer outra coisa para ele, poderia abençoar ele em qualquer área da vida dele, e ele fala: eu tenho um criado. Ele não falou: eu tenho um pedido, eu tenho um criado. Se colocou no lugar do... Nunca vi em Israel tamanha fé como essa. E sabe o que aconteceu com a intercessão desse homem? A intercessão desse homem gerou cura. Diga glória a Deus por isso. 4, preste atenção. Intercessão, declare comigo: intercessão gera bênção. Abre a sua Bíblia em Jó, capítulo 42, versículo 10. Duas coisas que Jó poderia fazer. A trajetória dele todinho no livro de Jó chega no final.
a qual ele tem, sabe, a oportunidade de talvez murmurar, reclamar, desistir, ou pedir por ele. Os dois lados, positivo e negativo. Porque até a própria mulher dele declarou o que para ele? Amaldiçoa teu Deus e morre. Perdeu os filhos, perdeu os bens e perdeu a saúde. No momento que ele poderia murmurar, reclamar, desistir, ou até pedir por ele, em Jó capítulo 42, versículo 10, ele declara uma palavra: sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrado. E no 10 ele declarou: o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o interessante, quando ele fala pelos seus, sabe qual foi o amigo dele? Ei, Jó, confessa para o Senhor o que está acontecendo aí. Você está errado, meu. Alguma coisa você errou, meu. Você chutou a cruz, não é possível, meu. Você blasfemou. Você está em pecado, Jó. Confessa, 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 confessa. Rapaz, arreta-te. Eu falava, acho que igual Jesus falou para o Pedro: arreta de mim, Satanás. Mais um para perturbar eu. Não é possível, já estou enfermo, já estou... Não. Jó não falou nada disso, Haroldo. Na hora que todos os amigos falaram para ele, ele falou assim: sabe o que eu vou fazer por eles? Vou orar por eles. Jó, no momento que orou por seus amigos, a palavra de Deus fala, continuando: e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Ei, irmão, o segredo da vitória, o segredo da bênção. Jó foi abençoado, mas Jó não foi abençoado porque pisou no inimigo, porque pisou nos amigos. Jó não foi, irmão, abençoado porque era queridinho do papai, não. Jó foi abençoado porque ele era um intercessor. Em meia luta, em meia dificuldade, irmão, lá no comecinho da Bíblia, talvez você fale: está falando isso, mas é no final. Não, lá no comecinho da história de Jó, a palavra de Deus fala que Jó, ele levantava de madrugada, e sabe o que ele fazia? Ele intercedia pelos seus filhos, e sacrifício. Sabe que ele preparava uma oferta ao Senhor, matava cabrito de madrugada, fazia tudo aquele, sabe aquele negócio lá, e chegava: Senhor, eu quero aqui interceder pelos meus filhos. Se porventura, eu não sei se eles estão pecando, eles foram na casa dos amigos, né? Casa dos amigos, aí Jó falou: não sei o que está acontecendo lá, não sei se é Netflix, não sei o que é, está na casa dos amigos, mas Senhor, está aqui, eu oro por eles, eu intercedo por eles. Se eles pecaram, Senhor, perdoa eles. Então, desde o começo, a história da pessoa, o intercessor, ainda que a trajetória seja de perda, ainda que a trajetória seja triste, porque a história de Jó, seja sincero, é uma história feliz? É uma história feliz? Irmão, esse é o verdadeiro conto de fada, viu? O fim foi feliz, porque ele recebeu tudo em dobro. Mas a trajetória foi triste. A trajetória de ver a casa caindo, a trajetória de ver os gados, sabe, sendo consumido. Irmão, a trajetória de ver a notícia do filho morto, todos os seus filhos. A trajetória de ver a esposa apontar o dedo na cara e falar: amaldiçoa teu Deus e morre, crente ruim. Eu acho que deve ter, se fosse hoje era assim, pastor, para Jó, coitado de Jó. Até isso ele ouviu, né, pastor? É ruim, não pode falar isso não, né, pastor? Eu acho que a mulher de Jó falou. Aí o que aconteceu? No final de tudo, ele poderia ser uma pessoa que ia culpar primeiramente Deus, irmão. Mas na mesma hora ele orou a Deus. Ele pediu ajuda a Deus. Senhor, eu sei que tudo podes, Pai. Eu sei que o Senhor pode, Pai. Abençoa esses meus amigos. E Deus na mesma hora abençoou tantos amigos dele, que eu creio nisso, que a Bíblia não conta a história, mas eu creio, se Deus abençoou Jó, imagina os amigos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Para terminar, culto de libertação, terça-feira. Por que precisamos de libertação, irmão? Porque não sabemos o tempo, a hora. Talvez vamos se encontrar no momento de tranca, no momento, sabe, muitas vezes você fala: não, mas preso, pastor? Não, talvez você, irmão, preso em uma atitude, preso em algo que a pessoa te falou, numa palavra, preso numa mágoa, numa tristeza. Talvez você vai, irmão, se encontrar no momento da sua vida, a qual você vai precisar de uma libertação. Ou talvez você tem pessoas na sua casa que precisam dessa libertação.
E para terminar, abra sua Bíblia em Atos capítulo 12. A intercessão, ela gera libertação. A intercessão, ela tem poder para libertar, irmão. E a libertação através da intercessão, ela é poderosa, irmão. A intercessão, ela gera algo, irmão, a libertação que é impossível. Através da intercessão é possível. Em Atos capítulo 12, diz assim no primeiro versículo: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para maltratar, fazendo passar fio de espada, Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradáveis aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era os dias de pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados. Quem sabe me dizer a matemática rápida aí? 4 vezes 4, 16 soldados e dentro de um cárcere. Irmão, prisão máxima colocaram ele. Prisão máxima que existia naquele tempo, colocaram Pedro. Que falou: meu, daí você não sai, daí ninguém te tira. Olhando na lógica, não tem como, pastor. Não tem como. A pessoa, meu, vai até tentar, mas irmão, se escapar de um cárcere e ainda depois se escapar de 16 soldados, a Bíblia não fala que era orelha seca não, era soldados. E eu acredito que Herodes falou: os melhores, porque o pessoal vai vir atrás desse aí, então guarda ele. E fora o cárcere, ainda lá na frente você vai ver quem fez o portão automático. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. E aí, lá no 5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Existia uma igreja que intercedia por Pedro. Na sua casa, irmão, existe você que tem intercedido pela sua família. No 6 aqui diz: quando Herodes estava para apresentar naquela mesma noite, Pedro dormia. Oh meu Deus! Entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinela à porta guardava o cárcere. Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou dizendo: Pedro, levanta-te. Então as cadeias caíram das mãos. Disse o anjo: cinge-te a calça e as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo o que era, se era real, mas fazia por meio do anjo. Parecia que lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, olha aí, não era só os soldados, a primeira, a segunda, chegaram ao portão que dava para a cidade, o qual fez o quê? Qual é a palavra que está aí? Abriu automaticamente, a minha está aí, não é? Abriu o quê? Automaticamente. Olha aí o portão automático. Aleluia. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. Para você ver, através da intercessão houve o quê? Libertação. Algo que não tinha como possibilidade dele escapar, algo que não tinha como, irmão, acontecer, mas através da intercessão do povo, a igreja que orava por aquele homem, irmão, Deus enviou anjo. Assim como foi Abraão na vida de Ló, Deus enviou anjo. A partir de hoje, acredite, irmão, Deus, enquanto você intercede, enquanto você busca, Deus, Ele envia seus anjos ao seu respeito, ao seu favor, para te guardar, para te livrar. Qual o coração que você precisa lá que Deus toque? Que coração de pedra tem o seu marido, tem o seu filho? Qual pessoa que você precisa que Deus destape os ouvidos para ouvir a verdade? Qual pessoa que você precisa que Deus quebrante de tal forma que no outro dia chegue até você e fala: eu quero servir esse Deus? Ei, irmão, imagine Pedro contando essa história, pastor. Meu Deus, todo mundo queria esse Deus, todo mundo queria estar na presença desse Deus.
Então vale a pena você interceder, irmão. Talvez você fale, meu Deus, eu queria tanto pregar, eu queria tanto ter um chamado, eu queria, ei, irmão, talvez Deus te chamou só para você interceder pela sua casa. Talvez como aquela menininha rude lá, né, pastor? Nem entendeu. Quem cara que está chamando aí? Pedro chega até a casa onde estava tendo a oração e bate. Rapaz, quem é? A Rude perguntou. É Pedro. Vixe, tem fantasma aí fora, não é possível. Nem ela acreditou, o caba estava preso, agora já está aqui. Aí chega até o povo, vê lá direito quem que é mesmo. Quando abriu era Pedro. Aí você fala, poder na oração. Imagina as pessoas olhando, um homem que estava preso e ele contando a história. Eu estava preso. Talvez você fale, Deus não vai fazer muitas coisas na sua vida, mas através da sua intercessão, Pedro foi um grande apóstolo, Pedro foi um grande homem de Deus, mas porque uma igreja, ele poderia ser como Tiago, morto a fio de espada, mas intercessão livrou ele da morte e ele foi um grande pregador. Intercede pelaquela pessoa que está perdido. Pedro era um simples pescador, Pedro ninguém dava nada, mas através de orações, de intercessões, Pedro foi um grande apóstolo. Talvez você olha para essa pessoa, você não dá nada. Talvez você nem acredita nessa pessoa. Mas a partir do momento que você se coloca no lugar dela, que você ora por ela, sabe o que Deus pode fazer? Grandes coisas através dessa pessoa. Você tem pessoas que precisam de Deus? Você tem pessoas que contam com a sua intercessão? Então se coloca de pé e aplaude o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Cada um de nós, irmãos, somos conhecidos como cristãos, sim ou não? Cristãos somos imagem e semelhança de Deus, somos pequenos Cristo. E nós devemos ser como Cristo é. Ser depois meus imitadores. Pô, mas como imitar Deus perfeito? Seu filho veio a essa terra, sofreu as mesmas tentações, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. E algo que me chamou a atenção, em que Romanos 8:26 diz que ele deixou o Espírito Santo, que intercede por nós. Talvez você fale, pastor, eu não tenho força. Pastor, eu até tento, mas é tão difícil buscar pela minha família. Irmão, o Espírito Santo está para te ajudar nessa noite. Não acabou, o ano está terminando, mas Deus, Ele conta com você. Deus, Ele quer derramar o Espírito Santo dEle sobre você, para que você seja um grande intercessor. Uma grande pessoa aí, ó, no meio dessa multidão, desse mundo. O Ministério de Louvor vem aqui em cima. Espírito Santo de Deus, Ele quer te usar. O melhor presente que você pode dar para a sua família é a sua intercessão. Interceder pelo seu filho. Você não sabe como vai ser o futuro do teu filho. Você não sabe como vai ser o amanhã do seu filho. Mas você pode interceder por esse amanhã. Você pode interceder. Você pode se colocar no lugar dele e falar, pai, eu não tive isso. Talvez tem pai aqui que não teve 10% do que o filho está tendo hoje. Mas saiba de uma coisa, não é porque você não teve que seu filho não pode ter. Profetiza, sabe, intercede por ele. Ei jovem, talvez você fale, não, eu não penso em nada ainda não. Intercede pelos seus sonhos. Intercede, sabe, pelo seu casamento, pelo seu futuro. Saia daqui hoje intercessor, saia daqui intercedendo por pessoas, pela sua vida. Interceder, se colocar no lugar. Como o Espírito Santo se coloca todos os dias, a palavra de Deus fala que Ele intercede com gemidos inexprimíveis, algo que não tem explicação. Não tem explicação, Ele chora, Ele geme ali e Ele entrega nossas vidas todos os dias na presença de Deus. Se eu estou aqui é porque o Espírito Santo intercede por mim. Se você está aqui é porque o Espírito Santo intercede por você. Você não é melhor do que ninguém. Você não é perfeito. Você sabe o que você merece. É a morte, eu mereço a morte. Mas existe o Espírito Santo que fala, não dá a morte para ele não, Senhor. Não dá a morte para ele não. Deixa ele viver mais um pouquinho. Olha o que eu posso fazer através da vida dele. Olha que se ele dá mais um passo. Olha se ele fazer isso. Olha o que vai acontecer com a casa dele, com a família dele. Ei, irmão, o que o Espírito Santo está falando para você? Continua, irmão. Talvez você, irmão, acha que não tem valor. Acha que a sua família não gosta de você, não te ama. Isso é mentira do diabo. O diabo quer que você fique calado. O diabo quer que você pare. Mas o Espírito Santo fala, ei, eu conto contigo.
O Espírito Santo poderia agir, né? O Espírito Santo poderia ir lá tocar, mas o Espírito Santo muitas vezes respeita. Sabe por quê? Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está onde? O Espírito Santo está onde? O Espírito Santo está na sua casa, sabe quando? Quando você estiver lá cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está no seu trabalho quando você estiver cheio do Espírito Santo. Ei, irmão, lembra da palavra de domingo? Não se preocupa com o futuro, porque aquele que está cheio de Deus não se preocupa com o futuro, porque o futuro quem guia é Deus. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração, fecha os olhos. Espírito Santo de Deus, adore a Deus, somente isso. Nós vamos terminar, em nome de Jesus, de todo o seu coração. Dê lugar ao Espírito Santo na sua vida. Ei, Espírito Santo não é barulho não, não é falar em línguas, não é ficar pulando não. O Espírito Santo é você ser transformado, libertado, chegar uma nova criatura na sua casa. Que adianta pular, que adianta falar em línguas e chegar na sua casa você não amar, não perdoar, não fazer a diferença. Ei, o Espírito Santo, irmão, é Ele que muda, é Ele que transforma. Em nome de Jesus, ministério de louvor. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo, intercede por nós nessa noite. Espírito Santo, aleluia, declare. Ore por mim. É Ele, não somos nós. Deus, tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras. Aleluia, peça para Ele. Que eu necessito usar, mas não consigo. Aleluia, os obreiros vêm aqui na frente, todos os obreiros, aleluia. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Acredita, acredita. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Peça para Ele. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Ele sabe. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Pastor, o que eu preciso para ser um intercessor? O que eu preciso para se colocar no lugar do próximo? Você precisa da presença de Deus. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa do Espírito Santo, não é para você falar em línguas, não é para você entrar em mistério, rodopiar. Não é para isso. Você precisa do Espírito Santo para você ganhar a sua família, para você ganhar seus amigos, para você ser o sal da terra e a luz do mundo. Você precisa do Espírito Santo. Nessa hora eu convido toda a igreja, vem aqui na frente. Você que deseja ser um intercessor, você que sabe que tem pessoas que contam com você, você que sabe que tem pessoas lá na sua casa que contam com você. Ei, você pai, eu acredito que todos aqui tem pessoas. Ei, irmão, você tem pessoas que contam com você. Talvez você tinha parado e você sabe, se você voltar, as pessoas vão vir. Quando você tiver a atitude de se posicionar, de se colocar na presença de Deus, você sabe que pessoas vão vir com você. Mas não é fácil, pastor. Não é fácil se colocar na presença de Deus. Não é fácil estar ali se colocando no lugar do próximo.
Não é fácil muitas vezes deixar meus afazeres. Tem mulheres aqui muitas vezes que não vêm na presença de Deus porque precisa cuidar do marido, dos filhos, eu sei. Mas a Bíblia fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Se esforça no dia de culto, faça diferente no dia de culto, prepara as coisas mais cedo, mas não deixe de se colocar na presença do Senhor pelo seu esposo, pelo seu familiar. Não deixe de se colocar, irmão. Ainda que a pessoa fale, eu não vou hoje, eu não estou bem. Ei, irmão, deixa ela lá e vem buscar por ela. Vem buscar pela sua casa. O que você é capaz de fazer pela sua família? Você é capaz de ser um intercessor? Você é capaz de orar a partir de hoje pela sua casa, pela sua família? Você é capaz de terminar esse ano, sabe, entregando a sua casa no altar do Senhor? Está acabando o ano, temos poucos cultos, irmão. Mas a partir de hoje, irmão, eu convoco a igreja. Vamos fazer diferente nesse final de ano. Não vamos deixar de buscar o Senhor pela nossa casa. Não vamos deixar de buscar o Senhor pela nossa família. Venha nessa terça-feira com fé, acreditando. Venha nessa terça-feira confiando, entregando a sua família no altar. Porque eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza e convicção na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que todos aqueles que eram colocados aos pés do Senhor, a Bíblia não fala que foi a metade nem pouco, todos eram curados, todos eram transformados, em nome de Jesus. Pai, pode orar, obreiro, nas pessoas. Pai, cada vida aqui na frente, Senhor, cada vida aqui na frente, em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo, meu Pai, venha tocar nessa vida, meu Pai. Espírito Santo, trabalha nessa vida, trabalha, Pai, através dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, toca nessa vida agora, meu Pai. Quantas pessoas estão atrás, meu Pai, desse computador, desse celular, que precisa do milagre, meu Pai. O Senhor é o Deus que pode tocar, o Senhor é o Deus que pode transformar. Pai, a promessa do Senhor, meu Pai, meu Pai, a Tua palavra diz que se nós tiver fé, a fé em Abraão, nós vamos ser descendente e herdeiro da promessa, a promessa que o Senhor declarou sobre a vida de Abraão, que toda a família da terra seria bendita. A minha família será bendita, a sua família, irmão, será bendita, a sua casa será abençoada, a sua família será abençoada. Acredita que Deus não mudou. Acredita que Deus, Ele conta contigo. Acredita que Deus, Ele conta com a tua oração, com a tua intercessão. Se coloca na brecha, Pai, que hoje, Senhor, não venha se cumprir como nos dias de Ezequiel, meu Pai, que quando o Senhor buscava alguém que estava na brecha, o Senhor não achou, mas que hoje, Pai, Pai, acha pessoas, meu Pai, meu Pai, acha pessoas que estão na brecha, buscando, meu Pai, se preocupando com o próximo, se colocando no lugar do próximo, meu Pai. Pai, perdoa-nos, Senhor, por quantas vezes pedi por nós, pedi pelos nossos sonhos, meu Pai, pedi muitas vezes, meu Pai, meu Pai, só para os nossos prazeres, Pai, mas a Tua palavra diz que quando pedimos assim, meu Pai, Pai, nós pedimos mal, mas, meu Pai, eu tenho certeza que quando nós pedir pelo nosso próximo, quando nós pedir, meu Pai, meu Pai, pelo nosso próximo, o Senhor há de ouvir a nossa oração. Por isso, desde já eu te agradeço, Pai. Aleluia. Aponte as mãos para a sua casa. Aleluia, agora como intercessor, cheio do Espírito Santo. Eita, irmão, aponta a mão agora para a sua casa agora. Seja o instrumento de Deus nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço por cada lar aqui representado, eu te peço por cada casa, meu Pai. Vai de encontro agora a minha família, meus familiares, meu Pai. Quantos, meu Pai, se encontram agora preso no vício? Quantos se encontram atrás de uma grade, meu Pai? Mas o Senhor é um Deus do impossível. O Senhor é o mesmo Deus que visitou a Pedro, meu Pai, algo que era impossível. Pedro estava preso, meu Pai. Pai, não tinha como ninguém visitar ele, não tinha como ninguém chegar a ele, mas, meu Pai, o anjo do Senhor foi ao encontro, o anjo do Senhor entrou naquela prisão, meu Pai. Que a Tua palavra diz que o Senhor levou uma luz, meu Pai, que nessa hora, meu Pai, envia anjos, meu Pai, e toque em cada lar, em cada vida, meu Pai, e aonde há trevas, meu Pai, que haja luz, meu Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Você que crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Oh glória, se é para Ele mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Escute aqui um pouquinho, a gente já vai terminar. Acende as luzes aí.
pastor Paulo, quando ele estava pregando, quando ele entrou no livro de Atos, que a Bíblia diz a história de Pedro, que na realidade Pedro ele ia ser morto. Ei, a intercessão tem um poder tão grande, porque são fatos. Sabe o que é fatos? Fatos que aconteceu aqui na igreja, viu? Vocês já ouviram falar em morto-vivo? Desculpa da expressão de palavra. Olha lá. Por quê? Porque alguns anos atrás, num dia de terça-feira, quem me faz eu lembrar sempre disso é o irmão José. O José lembra que teve uma terça-feira que eu fiquei triste, que não via baterista aqui, só via no domingo. E eu falei assim: Deus vai preparar um baterista aqui. Demorou muito, irmão José? Aí Deus preparou quem? Só que esse baterista veio, passou-se uns tempos, ele caiu numa enfermidade braba. Quem sabia disso? Na realidade, o mal do William era o mal para a morte. Quem lembra disso? Era o mal para a morte ou não era, Thaís? Na realidade, os próprios lá falaram: olha, o seu problema é isso e aquilo. Aí o que acontece, irmãos? Que foi, como se fala, a última chance. A família Ministério Tabernáculo de Oração se uniu aqui nesta igreja. Quem estava naquela noite aqui? Quem estava intercedendo pela vida do William? Estavam os filhos tristes, irmãos. Querendo ou não, claro que o povo estava clamando, mas eu acredito que tinha pessoas que já estavam até velando já. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu olhei sim o rosto, as pessoas, a família triste, a esposa do William, as crianças. Eu me lembro que eu sentei, eu dobrei meu joelho e começamos a clamar a Deus. E foi passando 30, 40 minutos, uma hora, acho que já estava quase 2 horas. Aquela voz falou assim: chama o pastor André, fala para o pastor André encerrar o culto, porque eu já ouvi o clamor dos meus servos. Quem crê, diga bem. Eu me lembro que eu chamei o pastor André, falei: pastor André, pode encerrar que Deus já ouviu o clamor já do povo. E a prova está o William aqui. Glória, dá uma linda salva de palma. Está aqui, ó, para a glória de Deus. E quando ele estava falando do poder da intercessão, vale a pena. Isso me faz lembrar daquele louvor que fala assim, ó: corrente forte, permanente de oração. Os crentes estavam todos em consagração, e na prisão aonde Pedro estava, as celas se abriram, foi corrente de oração. Pega na mão do servo, faz a corrente. Corrente forte, forte, forte de oração. Os crentes estavam todos em consagração, e no hospital aonde o William estava, as portas se abriram, foi corrente de oração. Vai no hospital, canta. E no hospital aonde o William estava, as portas se abriram, foi corrente de oração. Fecha os seus olhos, continua com a corrente. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo que aconteceu nesta noite, Senhor. Aqui não tem muitas pessoas, Senhor, mas o Senhor não precisa de multidão, Pai, porque multidão sem o Senhor não é multidão, e poucas pessoas com o Senhor é multidão, Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor ouviu o clamor deste homem, desta mulher, meu Pai. E eu creio que através da intercessão de cada um aqui, Senhor, eu creio que esta igreja aqui, Senhor, ela vai lotar. Porque eu creio, Senhor, que tem pessoas, Senhor, que buscam a Ti verdadeiramente em espírito e em verdade, Pai. O Senhor venha abençoar essa pessoa que está nos assistindo através do Facebook. Que o Senhor venha,
Senhor, libertar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha abrir portas, Senhor, que o Senhor venha suprir as necessidades de cada pessoa, Pai. Senhor, e que nesta noite aqui, somente o Teu nome, que Ele foi, e que Ele é, e que será glorificado. Só que nem querer, diga amém, e aplauda ao Senhor. Oh, glória, aleluia, Deus, aleluia. Levante as mãos para os céus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, e que a virtude e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, não só hoje, mas para todos sempre. Aquele que crê, diga amém.